Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti. Pai, pedimos a Ti, ó Deus, que alcance estas vidas, ó Pai, que assistirão essa aula. Senhor, se revela a elas, ó Deus, como Tu tens se revelado aos Teus filhos e a nós, ó Pai. Pedimos, Senhor, que os Teus filhos tenham contato contigo, que Te conheçam, para que um dia possam Te olhar nos olhos aí no céu. Pai, abençoa-nos, ó Deus, neste projeto, ó Pai, a esta igreja, a toda a equipe, Senhor, a liderança. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, São Paulo, para trazer mais uma vez a ministração dessa aula da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2020. Ficamos muito felizes de poder contribuir com vocês durante todo esse período. Já estamos na lição número 12 e finalizando aí essa revista. A próxima lição já é a final. E já queremos agradecer a sua participação durante todo esse período que esteve conosco. Se você está nos assistindo agora ou começou a nos acompanhar há pouco tempo, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ative o sininho para que as notificações cheguem até você sempre que for postada uma nova aula. Enquanto nós estamos aqui neste dia, aí próximos já ao Natal, nós queremos desejar a você que este ano tão difícil que foi 2020, não se repita em 2021, mas que seja um ano de bênçãos aí para um ano que se aproxima. Nós aqui continuaremos, se Deus nos permitir e Ele não voltar até o final desta gravação, nós continuaremos buscando dar o nosso melhor para que você possa não só aprender acerca dos ensinamentos trazidos na EBD, mas também algo que frutifique em sua vida, que melhore a sua vida espiritual e que possa contribuir para o seu aprendizado bíblico. Meus irmãos, nessa lição de número 12, que tem por título Quando Deus se revela ao homem, o texto áureo vai estar em Jó 46. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática é, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Portanto, já temos os indícios de que essa lição será uma lição maravilhosa e de rico aprendizado. O objetivo geral dela é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe os seus propósitos. Como objetivos específicos, nos 3 tópicos que vamos falar, nós temos ensinar que Deus se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus e acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Para trazer esse rico conteúdo e dando início aí, o start inicial dessa lição, que com certeza falará muito ao seu e ao meu coração, está aqui o pastor Diego. Diego, é com você. Olá, Júnior. Satisfação, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estar com vocês novamente para esse diálogo tão relevante que tem acontecido uma vez por semana através deste veículo tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Como o Júnior colocou, nós estamos na 12ª lição e nós introduziremos este assunto a partir deste momento. Você que pode, tome a sua revista em mãos, quer impressa ou no dispositivo, e acompanhe esta exposição. A princípio, irmãos, nós temos aqui um detalhe importante que o pastor José Gonçalves pontua na introdução, destacando o enredo histórico que se propõe a discutir nesta lição. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Conforme os senhores puderam e podem observar, a leitura bíblica em classe ampara pelo menos 4 capítulos, desde o 38 até o capítulo de número 41, onde nós temos explicitamente a resposta à manifestação divina a Jó, aquele que havia apenas ouvido comentários dos seus amigos, da sua própria mulher, e agora estaria dialogando com Deus, levando em consideração que esse era o seu propósito. Tópico de número 1,
nós temos o título A Revelação de um Deus Pessoal. Agora, antes de fato comentarmos o tópico de número 1, é preciso entender que Jó é desafiado a comparar as suas habilidades e sabedorias com aquelas divinas. Então nós teremos aqui esse contraponto. O tópico de número 1, como ia dizendo, nós temos aqui 3 pontos de vista na perspectiva do pastor José Gonçalves, e o primeiro deles destaca o Deus que tem voz. Com relação a esse primeiro momento, percebo, e você também terá essa percepção a partir da análise que o nosso comentarista faz, que a fala divina apresentada nos 2 primeiros capítulos do livro, que você pode ler no livro de Jó, elas apresentaram, de fato, uma manifestação de Deus, mas desconhecida por Jó. Jó desconhecera aquelas primeiras falas divinas que só vieram, de fato, ser conhecidas por ele a partir do capítulo de número 38. Entretanto, do capítulo de número 3 até o capítulo 37, embora Deus não se manifeste em fala, porque ele estava em vias de fato acompanhando os feitos da vida de Jó, algumas outras pessoas se manifestam acerca de Deus. A começar pela própria mulher de Jó, como todos bem sabem, e diante dos ocorridos, insatisfeita, devastada emocionalmente, ela olha para o seu marido, solicita que ele amaldiçoa a Deus e que morra. Nós temos os comentários dos amigos de Jó, e você, possivelmente, acessando a nossa playlist, vai se lembrar das abordagens específicas que fizemos sobre cada amigo. Ele faz, naquele comentário, acerca de que só o pecador sofre, o Bildade, que trazia a figura do Deus condicionando o pecado, o sofrimento a um pecado oculto, a figura de Bildade, que traz justamente essa questão do sofrimento condicionado ao pecado oculto, Zofar, os justos não passam por tribulação, e o Eliú, que alega correção e castigo por conta do sofrimento que o sujeito passa, dados por Deus. Por fim, dentro desses capítulos de número 3 ao de número 37, nós temos Jó apresentando também em seus argumentos uma certa injustiça de Deus com relação ao que ele vivia. Então, o capítulo 3 ao 37 aborda comentários não exatamente expostos por Deus, mas por estas figuras, esporadicamente, a priori a mulher, os amigos e o próprio Jó. Porém, na altura do capítulo de número 38, nós teremos a apresentação de Deus em uma fala direta à figura de Jó. E essa manifestação, ela é exposta com maior especificidade na nossa revista no ponto 2, quando nós temos a poderosa manifestação de Deus. Nesse momento, o pastor José Gonçalves apresenta, e literalmente aquilo que a Bíblia diz, a manifestação divina através de um redemoinho. E embora essa expressão esteja no diminutivo, aparentemente, o que se apresenta através dela é um superlativo. O Altíssimo estará sendo aparente a Jó através deste redemoinho. E, por certo, vai deixar Jó extasiado por conta daquilo que será proposto e dito, uma vez que é a fala propriamente divina. Quando nós olhamos para esse argumento, num segundo momento, a gente consegue fazer uma associação, inclusive essa associação é proposta pelo próprio pastor José Gonçalves, com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Lucas, capítulo de número 5. E nós temos ali um episódio em que a figura de Pedro e outros futuros discípulos estavam naquilo que a epígrafe, o subtítulo das Bíblias apresentam como pesca maravilhosa. Os rapazes, os homens estavam lavando as suas redes porque haviam pescado a noite toda e não tinham pegado absolutamente nada. O Senhor chega, pede para que eles voltem ao mar alto. Eles, num primeiro momento, pela experiência marítima,
por serem sujeitos rodados nessa área, por serem pescadores experimentados, dizem a Cristo: olha, passamos a noite toda, não pegamos absolutamente nada, acho que não faz muito sentido voltar lá. Mas voltaram e pescaram a ponto de as redes se romperem. A notoriedade do texto, e por essa razão a associação que o pastor José Gonçalves faz, é que Pedro, extasiado e impactado com a majestade divina, ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E justamente por essa relação, o pastor José Gonçalves impacta isso quando Jó o vê naquela figura do redemoinho, tá? Em uma situação bastante semelhante, uma vez que ali nós temos a teofania de Deus, tá? Agora, esses dados estes relacionados à teofania, essas aparições miraculosas ocorridas veterotestamentárias, nós temos uma referência bíblica pautada no livro de Êxodo, capítulo 19, que se sucedera ao povo de Israel, tendo por protagonista a figura de Moisés, lá no Monte Sinai, quando o Senhor se apresenta com fogo, né? A fumaça aparente se apresenta para todo aquele público lá no Monte Sinai e Deus se manifesta através do fogo. São aparições teofânicas que acontecem tanto neste episódio, por último registrado no livro de Êxodo, quanto, semelhantemente, em outros momentos. Aliás, um deles é este registrado no livro de Jó. O terceiro momento, nós temos o pastor José Gonçalves apresentando a revelação de um Deus pessoal como um Deus que está presente. Nessa altura, se vocês observarem o nosso material, a expressão que se destaca é justamente a El Shaddai, o Todo-Poderoso. Uma expressão muito conhecida, muito utilizada, mas que naquela altura era apresentada pelos amigos de Jó, elevando única e exclusivamente a sua majestade e soberania, mas aparentemente deixando de lado a sua misericórdia e o seu amor. E é justamente nessa perspectiva do Deus presente, se você voltar a observar o material, que nós temos a abordagem de que o patriarca, logo Jó, nada sabia dos bastidores celestiais quando for atacado a sua fazenda, os seus bens, o seu gado, os seus camelos, suas ovelhas, seus filhos, a doença que lhe acometera da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele não sabia quais eram os bastidores celestiais, ao mesmo que ele também não compreendia o silêncio de Deus. E aí o pastor José Gonçalves finaliza esta exposição do ponto de número 3 com uma afirmação bastante relevante. Ele diz: o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente próximo de nós. Eu não poderia deixar, Júnior, de finalizar essa argumentação do tópico de número 1 sem lembrar do Salmo de número 46. O Salmo 46 evidencia esse Deus presente, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja sua beleza engrandece a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Diz o texto que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A última estrofe deste salmo apresenta o salmista declarando: vinde contemplai as grandezas do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E ele diz para mim e para ti, e diria para Jó naquela concepção: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, ratifica o texto.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a manifestação de um Deus que é presente. Mas eu volto a palavra ao Júnior, que vai comentar com você tópico de número 2, a revelação de um Deus sábio. E aí, Júnior? Meus irmãos, é emocionante você ouvir o Salmo sendo dito, pela beleza com que ele é expresso. E é importante que a gente tenha esse costume de olhar para as Escrituras, observando essa beleza e vendo como Deus se manifesta e se revela. Afinal, o tema dessa lição é isso. Deus se revela a nós. E o maior modo com que Deus se revelou a nós, o maior modo com que Deus se mostrou ao ser humano foi através de Jesus Cristo. E Ele ainda continua se revelando e se mostrando para nós através da sua palavra, deixada a nós e com o auxílio do Espírito Santo para que nós pudéssemos conhecê-lo. E esse tópico 2, ele vai falar dessa revelação, a revelação de um Deus sábio. E aí ele vai nos confrontar com a obra de Deus, com a criação. Percebe que Deus, ao falar com Jó, ele finalmente responde. Até aquele momento, em silêncio, e de repente, no meio dessa manifestação teofânica, já muito bem explicado pelo pastor Diego, ele se revela a Jó. Quando ele se revela a Jó, acompanhem comigo no texto, que ele literalmente chama Jó para a briga. Capítulo 38, versículo 3 diz assim: cinge agora os teus lombos, como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Deus diz: amarra tuas calças, Jó, se prepara, levanta como homem, e vem, e me responde, porque eu vou exigir de você algumas respostas. A partir daí, Deus faz 70 perguntas para Jó. Não responde nada. Só faz 70 perguntas. E é essas perguntas que, em sua maioria, confrontam Jó com a sabedoria de Deus e com a obra de Deus que fazem com que o Jó se humilhe. Nesse tópico 2, Deus vai se manifestar e se revelar a Jó mostrando a sua sabedoria. E ele diz para Jó: vem cá, vamos brigar. Eu mostro a minha sabedoria e você mostra a sua. E aí me responde, vamos comparar. E aí dizer quem é que ganha nesse debate. Você não disse para eu te responder? Você não me chamou para a gente conversar? Então, agora é a hora. Vamos lá, diz para mim qual é os teus argumentos. Se você lembrar o que Jó havia já dito para os seus amigos em seus lamentos, em suas respostas, Jó dizia com presunção que Deus deveria descer e que, se ele o julgasse, ele teria respostas. Pois bem, Deus exige essas respostas agora, exatamente neste texto. E aí, no meio destas perguntas, ele começa a falar sobre a criação. O comentarista, ele vai falar que Deus se revela sábio, inicialmente na mecânica celeste. Aí você me diz: espera aí, irmão Júnior, eu sei que o meu carro tem mecânica, mas os céus têm mecânica também? Pois é, meu irmão, tem. Os céus são a maravilha de Deus, são Deus escrevendo, é Deus escrevendo para que todo mundo veja, como se fosse um outdoor. Se você não tivesse nenhum conhecimento acerca de Deus, observando o universo, você chegaria à conclusão de que há algo que tenha causado aquilo, uma causa primeira, como dizia os filósofos antigos. Alguém que tenha dado início a tudo isso. E aí eu preciso falar com você sobre um pouquinho de ciência. Vou tentar ser rápido porque eu me empolgo com o assunto, mas eu acho belo toda a obra de Deus. Existe um argumento, principalmente trabalhado em São Tomás de Aquino, é um dos 5 grandes argumentos de São Tomás de Aquino, se chama argumento cosmológico. O Salmo 19:1 vai dar uma evidência acerca de como inicia essa discussão. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Através da visualização da criação, você percebe que existe um Deus que criou todas as coisas. O Salmo 8:3, Salmo 8, no verso 3, vai dizer que quando o salmista contempla os céus de Deus, a obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabelece, ele fica extasiado.
E é assim que nós somos quando começamos a estudar sobre o universo. Nosso universo, até onde conhecemos, e conhecemos ainda muito pouco, tem cerca de 14 bilhões de anos-luz de idade. O que significa isso? Significa que a luz, andando a 300 mil quilômetros por segundo, demora 9,5 trilhões de espaço, de tempo percorrido, de quilômetros percorridos, para se chegar a um ano de caminho. Para percorrer todo o universo de ponta a ponta, essa luz, caminhando a 9,5 trilhões de quilômetros por ano, levaria 14 bilhões de anos para chegar à outra ponta do universo. Isso é um número literalmente astronômico. A extensão chegaria a 93 bilhões de anos-luz de extensão em quilômetros. Para você ter uma ideia de como a obra de Deus é fantástica, para cada grão de areia existem cerca de 10 mil estrelas no céu. Cada grão de areia na praia tem cerca de 10 mil estrelas lá no céu. São 500 bilhões de estrelas só semelhantes ao Sol, tanto em luminosidade quanto em tamanho. Nosso Sol é uma estrela anã, considerada a estrela anã, uma estrela bem pequenininha. Existem estrelas de tamanho incomensurável, fazendo um paralelo com o nosso Sol, que já é gigantesco. Só de planetas similares à Terra, nós poderíamos talvez calcular um total de mais ou menos 100 bilhões de planetas. É muita coisa. E se nós pensássemos que em apenas 1% destes planetas pudessem surgir vida, nós teríamos 10 quatrilhões de civilizações pelo universo. Aí um certo físico perguntou, um certo físico chamado Enrico Fermi, mas cadê todo mundo então? Se tem tanta possibilidade assim e o universo é tão grande. E aí surge o chamado paradoxo de Fermi. Onde está todo mundo? Porque só na Terra existe vida. E aí eu sei que você já deve estar bastante curioso, depois você procura sobre o paradoxo de Fermi e vai investigar melhor sobre isso. Mas o que eu quero demonstrar com tudo isso? Quero dizer que Deus preparou as coisas e tem uma obra gigantesca para se revelar, para mostrar a nós que há alguém que controla, cria e sustenta o universo. Todo o universo é sustentado pelas potentes mãos de Deus. Jó não conhecia nada acerca da regência desse universo. A própria dimensão do universo, concebido pela imaginação de Jó, era infinitamente menor do que é o verdadeiro universo. Porém, isso foi suficiente para Deus mostrar-se para ele que ele não era tudo aquilo que ele estava dizendo ser, ou tão justo, ou tão certo como ele achava ser. Deus mostrou através da beleza da sua obra e da criação o quanto ele, Deus, era sábio e o quanto Jó ainda era ignorante sobre as coisas. Jó não conseguia imaginar a dimensão das coisas ao seu redor, do seu microcosmo. Como poderia falar de um Deus que rege todo um grande universo? Além disso, Deus se revelou sábio na dinâmica da própria vida, na natureza. Quando nós olhamos tanto para o universo gigantesco lá fora, quanto para a nossa terra aqui, nós vemos a mão de Deus e nós não conhecemos absolutamente nada. Conhecemos, inclusive, mais acerca das estrelas no céu do que da vida existente dentro dos nossos próprios oceanos aqui na Terra. Portanto, o que sabemos da vida? E como sabemos como a vida se processa e o controle que temos sobre ela? É nenhum. Deus controla todas as coisas. E ele diz para Jó, olha, eu controlo a cabra, o voo da águia, o caminho, todas as coisas. Você pode me dizer como essas coisas se sustentam, Jó? Você pode me explicar como a natureza ela se desenha e como ela se sustenta e como as coisas são cuidadas? Você não pode me explicar, Jó. Sou eu quem faço isso. É Deus se revelando através daquilo que ele era, daquilo que ele faz. O modo como Deus é Deus e como ele preserva a criação. E aí eu quero deixar um dado bem interessante para você.
Hoje a gente tem uma discussão muito grande acerca de origem da vida, acerca de teorias acerca da ciência acerca disso. Há uma séria briga entre ciência e religião. Religiosos que não acreditam em ciência e cientistas que muito menos acreditam em religião. Porém, não foi sempre assim. E também não são coisas antagônicas, ciência e religião. Essa briga, ela foi criada, ela não existe em princípio. Muitos religiosos foram inicialmente cientistas e muitos cientistas, renomados inclusive, base da ciência moderna, são e foram religiosos. Portanto, não existe exatamente essa briga. A própria teoria do Big Bang, a teoria do surgimento da Terra, do universo, a partir de uma grande explosão, ela veio de um padre belga, Georges Lemaitre. É dele a ideia da explosão. Inclusive, ele era bastante amigo de Albert Einstein, o físico teórico famoso. A única questão é que ninguém sabe quem apertou o interruptor, mas a ciência estuda o que aconteceu depois. Nós sabemos, inclusive, quem foi que criou todo o universo e apertou o start inicial. Não existe conflito verdadeiro entre ciência e religião, apenas perspectivas diferentes, muitas vezes de um mesmo objeto. Quando nós olhamos para a preservação dessa obra de Deus e da dinâmica da vida, nós olhamos para o quanto Deus preserva a nossa existência. Jó não tinha a mínima ideia de que, para que ele existisse, Deus precisava controlar os mínimos detalhes de todas as coisas. Deixa eu te dar uma noção disso. O eixo da Terra, ele não é reto. A Terra não é redonda. Opa! Acabei de dar um dado que você talvez se assuste. A Terra não é redonda. Ela é elipsoide. Ela é redonda em seu formato e ela é achatada nos polos. O seu eixo central ela é curvado 23,5 graus para a direita. Isso faz com que a luz do Sol chegue em 8,3 segundos para essa laranja que gira e rotaciona de forma desigual, gerando 4 estações no ano. Isso favorece a produção de vida. Fora isso, nós estamos à distância exata do Sol, 150 arredondamentos, 150 milhões de quilômetros. Faz com que nós não nos queimemos nem congelemos. Portanto, todas essas coincidências favoreceram o surgimento da vida, porque Deus as colocou lá. Deus colocou o gigante Júpiter na direção certa dentro do nosso sistema solar para muitas vezes impedir e às vezes até gerar uma propulsão gravitacional de elementos e de meteoros que surgiam vindo em direção à Terra, por exemplo, vindo em rota de colisão com a Terra. Muitos desses grandes meteoros e asteroides colidiram com Júpiter e não conosco, porque Deus o colocou na posição certa para haver proteção. A sua massa gravitacional acaba nos protegendo muitas vezes. Da mesma forma, zona temperada, água, a quantidade de água na Terra, o campo magnético que nos protege, a gravidade constante, tudo, a Lua, que com sua gravitação faz com que haja marés e a parte seca da Terra seja molhada e assim possa fertilizar, tudo foi cuidadosamente gerenciado por Deus para que haja vida. Deus não é só o criador de todas as coisas, Ele é o mantenedor de todas as coisas e o controlador dessas mesmas coisas. E Ele se mostra assim para Jó, para mostrar para ele, olha, as mínimas coisas que você enxerga, Jó, sou eu quem controlo. E as grandes coisas que você não enxerga, também sou eu quem controlo. É o design inteligente. É aquele que, de forma inteligente, projeta e cuida de todas as coisas. E aí eu nem vou entrar na briga entre teoria da evolução e teoria do design inteligente. Peço que você vá pesquisar. Posso te citar alguns nomes. Uma briga entre Richard Dawkins, um grande ateu, e, por exemplo, William Craig Lane, ou mesmo Alistair McGrath. São dois grandes teólogos que disputam com ele essa questão de Deus criou o universo ou o universo apenas surgiu, né? Então, nós seres humanos, fomos criados por Deus
ou viemos de frutos de uma evolução? Seu filho pode estar estudando teoria da evolução na escola, mas é só teoria. Há outras opções. E uma das que cremos é no design inteligente. Por fim, para terminar esse tópico 2, é preciso conhecer Deus. Deus se revela sábio mostrando a necessidade de conhecê-lo melhor. Deus expõe a Jó a necessidade de ser humilde, de acessar a Deus, conhecendo melhor. Essa presunção de Jó, de achar que já sabia, de se auto-justificar, foi confrontada pelo Deus que fazia-lhe perguntas que ele nunca poderia responder. Jó era íntegro, Jó era honesto, mas ele tinha uma visão míope que o acabava deixando presunçoso. A.W. Pink disse: o homem que Deus usa precisa ser mantido humilde. Ele precisa experimentar disciplina severa. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Jó, disciplinando ele, para que ele possa chegar a uma conclusão válida. Que ele não sabia de nada e que Deus sabia de tudo. Qual é a conclusão que Jó chega? Lembra do versículo? Bem sei que tudo podes. Eu só sabia de ti de ouvir falar. É isso, é essa conclusão que Jó chega e que eu e você chegamos também. Deus sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Por isso é importante que nós busquemos conhecer a Deus melhor. Porque quanto mais o conhecemos, maior ele fica e menor nós ficamos. Acho que talvez quem tenha sido o cara que mais aprendeu isso tenha sido João Batista, que ao ver a profunda revelação de Deus em Jesus, tenha dito que ele cresça e eu diminua. Quando eu vejo Deus, não nasce prepotência diante de mim, porque seria eu tentando secar o oceano bebendo um gole d'água. Ele é o oceano, eu não sou ninguém. Não há presunção, soberba ou nariz erguido diante de Deus. Diante de Deus, todo joelho se dobra, não importa qual o tamanho, status social, riqueza ou inteligência da pessoa. Por isso, no tópico 3, a gente vai continuar essa revelação mostrando um Deus poderoso e justo, né, Diego? Isso aí, Júnior. Olha, se fosse você, eu glorificava a Deus, porque eu louvo a Deus pela vida do Júnior, por essa exposição, esses dados astronômicos que só potencializam o poder que o nosso Deus tem, a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Fica até difícil para você conseguir definir um Deus que é tão poderoso, tão grande, tão excelso. Os textos bíblicos provam isso, esses dados científicos que o Júnior apresenta provam isso, e aí você se depara com um sujeito que, convenhamos, de fato dispunha de um caráter ilibado, de uma conduta correta, de uma ética e de uma postura muito prudente, mas que tenta competir com Deus e que leva uma lavada, né, Júnior? E o tópico de número 3, meus irmãos, nessa perspectiva ainda de revelação, preocupa-se em falar sobre um Deus poderoso e justo. E o diálogo prossegue, porque Deus continua nos capítulos 41 e 42 dialogando diretamente com Jó. Já ouvimos estas exposições, mas nestes capítulos especialmente, Deus vai se utilizar daquilo que ele criou para tentar colocar na mente de Jó a possibilidade dele sequer conseguir domá-los. Nós temos aqui, aliás, nesse primeiro momento, duas criaturas sendo citadas no tópico 3, Behemoth e Leviatã. Essas duas criaturas citadas no livro de Jó, especialmente a primeira delas, grandes teóricos, né, o próprio comentário Bacon, Champlin, Moody e vários outros convergem
na ideia de que tratava-se de uma espécie de hipopótamo. Tá? Já o Leviatã, ele pode ser lido em outras passagens do Antigo Testamento, pelo menos outras 4 passagens se referem ao Leviatã. Também nós temos teóricos que pensam tratar-se de um crocodilo, porém, alguns arqueólogos pensam um pouquinho diferente na possibilidade de se tratar de um réptil que misturava ou mesclava a serpente com uma espécie de dragão, portanto, como se fosse um monstro marítimo. Né? Matthew Henry entende isso como um peixe gigantesco, como um monstro marinho, enfim. Então nós temos variações e não dá para a gente chegar aqui e cravar, porque a própria arqueologia sequer encontrou resquícios desse animal vivo ou morto. Isso não prova, portanto, ou não dá aqui o entendimento de que estamos falando de algo mitológico. Pelo contrário, Deus falou da existência deles, isso possivelmente num contexto remoto. Agora, a grande lição que nós temos a partir disso, e aí você precisa rememorar a leitura bíblica em classe, com especificidade o versículo seguinte, aquele que o Júnior citou, o verso de número 4. Porque no verso de número 4 do capítulo 38, Deus já havia questionado entre as 70 questões, né, Júnior? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Irmãos, olha, começar o diálogo com essa interrogação, com essa pergunta para Jó, acho que Jó já tomou proporções de como ele seria indagado, né? A começar por isso, quando eu fundei a terra, quando eu comecei a estruturar aquilo que nela existe, onde você estava? E ele prossegue no mesmo texto, faze-mo saber se tens inteligência, ou seja, me explica, né? Relata aqui para mim, se você tem ciência, né? E se você pode me dizer onde você estava, compartilha comigo, por favor. A partir desse texto, eu vou trazer aqui aquilo que o pastor José Gonçalves aborda num segundo momento do tópico de número 3, que é a justiça e graça. E aqui a gente começa a entender a razão pela qual o Senhor faz menção a essas criaturas. Né? Aliás, não é exatamente o texto mencionado, mas se faz necessário lembrar, eu já vi muitas pessoas, inclusive em algum momento, reproduzir essa expressão, que faz sentido, mas que não está exatamente manifestando na presença de Deus, e sim na presença do Leviatã, que é a tristeza saltar de alegria ou de prazer. Esse texto, ele está no livro de Jó, mas vinculado a um contexto, à figura do Leviatã e não à presença de Deus. E aí a gente usa os nossos púlpitos, inclusive, para reproduzir essa ideia. Olha, na presença de Deus até a alegria, a tristeza salta de prazer. Não que isso não seja verdade, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. Mas esse texto não se refere exatamente à presença de Deus. Mas voltando para o conceito de justiça e graça, essas duas criaturas mencionadas nesse segundo momento pelo pastor José Gonçalves, na realidade, o que Deus gostaria de fazer com elas era mostrar para Jó que ele sequer tinha condições de domá-las. Ou seja, Jó, se você não tem condições de domar criaturas que fiz, semelhante a você que também criei, como que você quer debater, dialogar, discutir comigo, que sou o criador delas? É só você voltar novamente para os textos da leitura bíblica em classe, tanto no capítulo de número 40, versículo de número 24, onde ele se refere ao Behemote, ele diz: podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Com relação ao Leviatã, ele diz: poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? São impossibilidades diante da magnitude dessas criaturas. Em relação a Jó, Jó não tinha condições de domá-las. Então agora o pastor José Gonçalves se utiliza desse argumento e apresenta o conceito da justiça e da graça, diante daquilo que o Júnior já colocou.
Jó procurava se auto-justificar, se autodefender, quando na realidade só a graça de Deus poderia justificá-lo. E aí, inclusive, em relação a essa dependência da graça de Deus, o pastor José Gonçalves faz uma aplicação com a nossa realidade contemporânea. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Exposição essa que está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Se você olhar a exposição de Matthew Henry com relação a este argumento, ele vai dizer o seguinte: Deus passa a argumentar com Jó para que ele tenha convicção a respeito de sua infinita distância e desproporção entre ele e Deus. Era gigantesca, era desproporcional. Aliás, eu acredito que esse texto especialmente, ele faz jus ao tema escolhido para todo esse trimestre. É só você olhar para a capa. Fragilidade humana, soberania divina. Isso mostra as extremidades, o homem em um lado e Deus em outro, absolutamente distante. Distante no seu sentido transcendente. Né? Deus é grande, é poderoso, é o El Shaddai. E o Jó representa esta figura minúscula, pequena, dependente da graça e da justiça de Deus. E é justamente por conta disso, finaliza Matthew Henry dizendo, para convencer Jó da sua própria fraqueza, ele é aqui desafiado a dominar, a amansar o Leviatã e, se pudesse, fazer seu senhor. Uma impossibilidade. Isso se recai a nós, naturalmente que não numa ligação com estas feras, porque sequer a conhecemos, mas em relação à dependência de Deus. Nós não podemos ser, repito a fala do Júnior, presunçosos, prepotentes, arrogantes, ao acharmos que por nós mesmos podemos nos auto-justificar. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Aliás, essa é uma verdade problematizada no Antigo Testamento. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aliás, elas são novas a cada manhã. A palavra de Deus não é nova a cada manhã. A interpretação, sim, mas as misericórdias se renovam a cada manhã. Eu e você só estamos de pé, somos justificados, alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo amor do nosso Deus, através da figura de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Acredito que seja isso, Júnior. Meus irmãos, estamos diante de uma revelação de Deus. E é uma coisa que a gente precisa entender no final. Deus se revelou e é a iniciativa dele. Ele não tinha necessidade, nem sequer a obrigação de se revelar, mas ele decidiu se revelar. Quando nós olhamos para tudo isso que Jó viveu, nós temos os nossos conflitos, temos os nossos pensamentos. Por que tudo isso e todas essas questões? Dá várias coisas ainda a se retirar do livro de Jó, que nem foram retiradas nesta revista e não vão ser esgotadas tão cedo. Porém, nós conseguimos enxergar nessa lição que Deus é muito além do que o nosso pensamento pode conceber. Nós já falamos isso em outras lições, inclusive há uma boa indicativa de que quando a gente terminar esses vídeos dessa lição, dessa revista, que você maratone ela depois, com o tempo, e faça isso. Ao invés de procurar uma série, maratone a playlist e veja a beleza retirada do livro de Jó e ainda não esgotada, ao ponto de culminar aqui na lição 12, mostrando um Deus que por iniciativa própria se revela, e se revela por aquilo que o pastor Diego tão bem acentuou, por graça, sem nenhum merecimento nosso, sem nem sequer haver necessidade. Ele simplesmente
se revela pessoalmente. Jó viu Deus. Já imaginou isso? Nós contemplamos Deus pela criação, nós contemplamos Deus pela palavra. Jó viu Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus queridos, quando Deus se revela a nós, não há meio de nós ficarmos presunçosos. E há maior ainda necessidade de nós olharmos para Ele e ver quanta graça Ele outorgou a nós para que se revelasse assim, sem ter a obrigação de se revelar, tendo já manifesto a sua glória através da própria criação. Encerramos essa lição agradecidos a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, discutir com você esses assuntos tão importantes. Tem sido um aprendizado muito grande para mim, eu sempre digo isso para o Diego. É um prazer muito grande dividir essa bancada aqui com ele. E eu creio que cada vez mais você tem chegado à conclusão de que este Deus maravilhoso e grandioso, o El Shaddai, Ele está dirigindo as nossas vidas, as minhas daqui, a do Rony atrás das câmeras e a sua aí do outro lado da tela, para que você o conheça mais. O propósito central de Deus na revelação de Jesus Cristo e da sua palavra é de que você o conheça, para que assim você deixe de ouvir falar e passe também, como Jó, a vê-lo, conhecê-lo de verdade. Amém? Prazer estar contigo hoje, Diego. Satisfação foi toda minha, Júnior. É uma alegria muito grande servir a Deus juntamente com o Júnior num momento de muito aprendizado mesmo, não só nas aulas, como nos bastidores. E nós estamos felicíssimos de poder contar com a sua participação. Um Feliz Natal para você, para a sua família, de muita paz, de muita bênção, que Deus continue abençoando a todos vocês, continue nos seguindo, nos acompanhando, compartilhando, curtindo e levando isso para muito mais pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.